Se liga, rapaziada, porque a história de hoje vai bugar a mente de vocês. Prepara a pipoca, porque o capítulo 1 já começa na voadora. E aí, meus nobres, antes de ver o pau quebrando, já esmaga esse like para fortalecer a seita e bora pro vídeo. Imagina um mundo onde a sua vida é um jogo, só que na vida real e sem botão de reset. Nesse mundo, quando os portais para outras dimensões, as famosas dungeons, rasgaram a realidade, algumas pessoas tiveram a sorte de despertar. Elas ganharam poderes, viraram caçadores. E, como em todo bom jogo, existe um sistema de ranking. Só que aqui, o bagulho é brutal. É uma pirâmide de poder onde o topo é tão alto que nem dá pra ver. Lá embaixo, na base, você tem a ralé. Os Rank F. A galera que mal consegue matar um Goblin manco e serve basicamente para limpar a sujeira que os mais fortes deixam para trás. Acima deles, os Ranks E, D, C. A massa de jogadores medíocres que sonham em subir na vida. Depois vem a Elite. Os Ranks B e A. Esses já são celebridades locais. Os caras que aparecem na TV, que dão entrevista, que tem fã-clube. Eles são os heróis que a gente conhece, os monstros que limpam as dungeons mais perigosas e mantêm a cidade de pé. E no topo? No topo. Lá estão os Rank S. Eles não são caçadores. Eles são deuses. Forças da natureza em forma de gente. Um Rank S espirra e uma cidade inteira pega um resfriado. Eles não andam. Eles desfilam. Eles não falam. Eles decretam. E a guilda número 1 do mundo, a mais poderosa, a mais rica, a mais temida, era a Lança de Titânio. A casa desses deuses. E é na porta dessa casa divina que a nossa história começa. Com o lixo. O nome dele é Kai. E se você está se perguntando qual o rank dele, a resposta é nenhum. Kai era um não despertado. Um Zé Ninguém. Um humano comum num mundo de super-humanos. Ele não tinha mana, não tinha skill, não tinha nem a sorte de ser um rank F. Ele era um 0 à esquerda. Um bug no sistema. E o emprego dele? Porteiro, na entrada principal da Lança de Titânio. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. O cara mais fraco do mundo, abrindo a porta para os mais fortes. A rotina do Kai era um moedor de almas. Todo santo dia, ele ficava ali, de pé, com seu uniforme barato, vendo os heróis do mundo passarem por ele. Eles não o viam. Para eles, Kai era parte da mobília. Uma extensão da porta. Às vezes, um Rank A passava com pressa, esbarrava nele com força, e nem pedia desculpa. Só olhava com aquele ar de nojo, como se o simples contato com um não despertado pudesse sujar sua aura de poder. E o Kai. Ele abaixava a cabeça, engolia o sapo, engolia a raiva, engolia o próprio orgulho. Ele não podia reagir, não podia nem sonhar em olhar torto. Um pio fora do lugar e ele estaria na rua, sem emprego, sem nada. A galera que trabalhava com ele, os outros funcionários normais, sentiam pena. Os caçadores de rank baixo que passavam por ali, olhavam para ele e pensavam: nossa, que merda! Pelo menos eu sou um rank I, podia ser pior. Para todo mundo, Kai era o fundo do poço. O exemplo máximo do que era ser um fracassado nesse mundo. Ninguém ali tinha a menor ideia da guerra que acontecia dentro da cabeça daquele porteiro silencioso. Mas por que ele aguentava tudo isso? Por que ele se submetia a ser o capacho dos deuses? Por uma razão. Uma única razão que dava sentido àquela vida de merda. A irmã mais nova dele, Lara. Lara era a única família que Kai tinha. Uma garotinha doce, com um sorriso que podia iluminar a dungeon mais escura. E ela estava doente. Uma doença rara, causada pela exposição à mana residual que vazava dos portais. Uma doença que só os não despertados pegavam, e que exigia um tratamento com poções e remédios que custavam mais caro que um item de rank B.
Cada centavo que Kai ganhava naquele emprego humilhante ia direto para o hospital. Cada olhar de desprezo que ele recebia, cada ombrada que ele tancava em silêncio, ele transformava aquilo em mais um dia de vida para Lara. Ele era o escudo dela, o lixo que se deixava pisar para que a flor dele pudesse continuar viva. Em um dia particularmente ruim, a equipe principal da lança de titânio voltou de uma raid, a nata da nata, liderados por ele, o deus entre os deuses, Zarek, o mestre da guilda, o caçador rank S mais forte do país. Quando Zarek passou pela porta, o ar ficou pesado. A pressão da mana dele era tão esmagadora que Kai sentiu os joelhos tremerem. Era como estar na frente de um sol. Zarek nem olhou na direção dele. Passou reto como se Kai fosse invisível. Mas um dos seus tenentes, um rank A todo arrogante, deixou cair um cristal de monstro no chão, sujo de sangue. O cristal rolou e parou bem no pé do Kai. O rank A parou, olhou para o cristal, depois para o Kai. E com a voz mais arrogante do mundo, ele só estalou os dedos e apontou para o chão. A mensagem era clara. Pega. Vira-lata. O sangue do Kai ferveu. A humilhação queimou na garganta dele. Mas aí, ele pensou no sorriso de Lara. Ele respirou fundo, forçou um sorriso servil, se abaixou e pegou o item imundo. Limpou com a manga do próprio uniforme e entregou para o caçador, com a cabeça baixa. O rank A pegou o cristal com a ponta dos dedos, como se pegasse em lixo, e saiu rindo com os companheiros. Viu só? Esses não despertados servem para alguma coisa, afinal. A gargalhada deles ecoou pelo saguão luxuoso. Kai ficou ali, parado, sentindo o cheiro do sangue de monstro na sua roupa. Ele olhou para as próprias mãos, mãos inúteis, mãos que não podiam lutar, que não podiam proteger, que só serviam para abrir portas e pegar o lixo dos outros. Naquele momento, ele sentiu um ódio profundo, não só dos caçadores. Ele odiou o mundo, odiou o sistema. Odiou os deuses que decidiram quem recebia poder e quem nascia para ser pisado. No fim do dia, ele pegou seu pagamento miserável. Contou as notas. Dava para pagar mais uma semana do tratamento da Lara. Só mais uma. O desespero era um nó constante na sua garganta. Enquanto caminhava para casa, na chuva, ele passou por uma praça. Num telão gigantesco, passava a notícia da vitória da lança de titânio. Zarek estava lá, sorrindo para as câmeras, falando sobre bravura e justiça. Cercado de repórteres e fãs, eles celebravam o fato de terem conquistado uma dungeon que ia render bilhões para a guilda. E ali, no meio da multidão que celebrava os deuses, estava o lixo. O porteiro. O zero à esquerda. Encharcado, cansado e com o coração pesado. Ele só não sabia que o dia seguinte seria 1000 vezes pior. E que a humilhação que ele sentia agora era só o aquecimento. Porque o sistema estava prestes a cometer um erro. E o lixo na porta dos deuses estava prestes a pegar fogo. A casa caiu, meu amigo. Mas caiu forte na lança de titânio. A gente viu o nosso mano Kai, o não despertado, aguentando o tranco como porteiro na maior guilda do país. Tudo para pagar o tratamento da irmãzinha dele, a Lara. Ele era o saco de pancadas invisível, o lixo que os deuses pisavam todo santo dia. Mas segura a respiração, porque o que era ruim ia virar um inferno. A guilda estava em polvorosa. Uma informação ultra secreta sobre uma dungeon rank A vazou, a raid deu tudo errado, e um time de elite quase foi de base. Prejuízo de milhões, reputação manchada. Alguém tinha que pagar o pato. E quando os poderosos precisam de um culpado, para quem você acha que eles olham? Pro cara mais forte? Claro que não. Eles olham pro mais fraco. E no meio do saguão principal da guilda, lotado de caçadores, recepcionistas e curiosos, o deus daquele lugar desceu do seu Olimpo. Zarek, o líder rank S.
O monstro platinado. A aura do cara era tão pesada que o ar ficava até difícil de respirar. O silêncio foi absoluto, e os olhos dele, frios como o vazio do espaço, cravaram em uma única pessoa. Nosso mano Kai. A galera toda bugou a mente. O que o porteiro tinha a ver com aquilo? Os sussurros começaram tipo um enxame de abelhas. É ele? Impossível, esse cara não sabe nem o que é mana. Mas Zarek não era de dar satisfação. Ele caminhou lentamente, cada passo ecoando como uma martelada no peito de Kai. Ele parou na frente do nosso protagonista, que tremia da cabeça aos pés. Kai não conseguia nem levantar o olhar. Foi você? A voz de Zarek não era alta, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Não era uma pergunta, era uma sentença. Kai finalmente olhou para cima, os olhos cheios de pânico e confusão. Senhor Zarek, eu não sei do que o senhor está falando. Eu juro, eu nunca... Zarek deu um sorrisinho de canto, um sorriso que não chegava nos olhos. Você é o único sem registro de mana no prédio. Nossos sistemas de segurança são feitos para detectar caçadores. Um rato como você passa por baixo do radar. A lógica era ridícula, forçada. Mas quem ali ia ter coragem de questionar um Rank S? Peita ou respeita? A galera toda escolheu respeitar, baixando a cabeça. Mas eu preciso do emprego, minha irmã. A voz de Kai era um fio, quase sumindo. Ele tentou apelar para a única coisa que importava. A única razão pela qual ele tancava toda aquela humilhação. E foi aí que ele cometeu o erro. Mencionar fraqueza na frente de um predador como Zarek é como sangrar no meio de um tanque de tubarões. Zarek fechou a cara. Sua irmã? E os meus homens que quase morreram? A sua vidinha medíocre vale mais que a deles? Ele se aproximou, o rosto a centímetros do de Kai. É a palavra de um deus, contra a de um lixo. Quem você acha que eles vão acreditar? E então veio o tapa. Pá! A mão de Zarek parecia uma chapa de aço. A cabeça de Kai virou com tanta força que ele caiu no chão, o gosto de sangue enchendo a boca. A plateia prendeu a respiração. Alguns desviaram o olhar. A humilhação era tão palpável que dava para sentir o gosto. Kai, tonto, tentou se apoiar no chão para levantar. Ele esticou a mão direita, a mão que ele usava para tudo. Para limpar o chão, para abrir as portas, para segurar a mão da irmãzinha dele no hospital. Zarek olhou para aquela mão. E um brilho doentio passou por seus olhos. Sabe, um espião precisa das mãos para escrever, para roubar, ele disse casualmente. E então ele pisou na mão de Kai. Não foi um pisão rápido, foi lento, deliberado. Ele colocou todo o peso do corpo, concentrando a aura de Rank S naquele único ponto. Rapaziada, comenta aí embaixo Solou, se você acha que ele ganha essa, ou digita F se ele vai de base. Quero ver quem acerta. E veio aquele som, um craque, um som molhado e nojento de ossos se partindo, se esfarelando sob a bota caríssima. Kai soltou um grito. Não foi um grito de raiva, foi um grito de pura, absoluta agonia. Uma dor que rasgou sua garganta e fez o saguão inteiro se encolher. A mão dele tinha virado uma pasta de carne e osso quebrado. Zarek tirou o pé de cima, olhando para o estrago com satisfação. Considere isso uma lição. E você está demitido, suma daqui. 2 seguranças, 2 brutamontes Rank C que tremiam na base, pegaram Kai pelos braços e o arrastaram para fora. Ele mal conseguia pensar. A dor era um ruído branco na sua cabeça. Ele passou pelos seus colegas, que agora o olhavam com uma mistura de pena e alívio por não serem eles. Ninguém disse uma palavra. Ninguém moveu um músculo. Eles jogaram o moleque na rua como se fosse um saco de lixo. A porta da lança de titânio se fechou, e o mundo de Kai acabou. Nesse exato momento, o céu, que estava cinza e pesado,
decidiu desabar. A chuva começou a cair, mas não era uma chuvinha de verão. Era um dilúvio, gelado, cortante, como se o próprio mundo estivesse cuspindo nele. A água lavava o sangue da sua boca, mas encharcava suas roupas finas até os ossos. Ele olhou para a sua mão destruída, uma massa roxa e inchada que não parecia mais parte do seu corpo. E então, o último prego no caixão. Ele lembrou que hoje era dia de pagamento. O dinheiro que ele precisava para a próxima semana de tratamento da Lara ficou lá dentro. Eles nem se deram ao trabalho de entregar. Foi o fim. Não tinha mais emprego. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais esperança. A imagem do sorriso frágil de Lara no hospital veio à sua mente. A promessa que ele fez de que tudo ficaria bem. Ele tinha falhado. Ali, jogado na sarjeta, debaixo da tempestade, o desespero tomou conta. Mas não foi o tipo de desespero que te faz chorar. O choro de Kai já tinha secado há muito tempo. O desespero dele não virou tristeza. Virou outra coisa. Uma coisa fria, pesada, absoluta. Um ódio puro, sem filtro, destilado na humilhação. Um ódio que queimava mais quente que qualquer fogo de dungeon. Ele olhou de volta para o prédio gigantesco da lança de titânio, a torre que representava o poder, a glória e a sua ruína. Ele não via mais heróis, ele via monstros. Ele pensou em Zarek, no sorriso dele, no som dos seus ossos quebrando, e uma promessa silenciosa foi feita. O porteiro humilhado, o irmão fracassado. Esse cara tinha acabado de morrer ali, naquela chuva. O que nasceu no lugar dele ainda não tinha nome, mas tinha um propósito. Ele ia devolver cada gota de dor, cada segundo de humilhação. Ele ia arrancar tudo deles, o poder, o status, o orgulho. Ele ia fazer Zarek e cada uma daquelas pessoas que assistiram em silêncio se ajoelharem e implorarem por um fim que não viria. Eles achavam que tinham esmagado um inseto. Mal sabiam eles que tinham acabado de cutucar um ninho de demônios. O monstro não saiu da jaula. A jaula é que tinha sido destruída. E o que estava prestes a ser liberado no mundo ia bugar o sistema para sempre. E lá estava o Kai, jogado na sarjeta, literalmente. A chuva lavava o sangue da mão dele, mas não limpava a humilhação. Cada gota gelada era um lembrete do sorriso de Zarek. Aquele desgraçado Rank S, esmagando não só seus ossos, mas qualquer pingo de esperança que ele ainda tinha. Demissão? Fode-se. A dor? Ele aguentava. Mas a Lara, a imagem da irmã mais nova dele, dependendo daquele dinheiro que ele nunca ia receber, aquilo sim quebrava o cara. Era um tipo de desespero que te afoga de dentro para fora. Ele não tancou a realidade. Naquele momento, Kai era só um fantasma vagando sem rumo pela cidade encharcada. As luzes de neon dos prédios das guildas brilhavam como se estivessem rindo da cara dele. Heróis, eles se chamavam. Heróis que pisavam nos fracos para continuar no topo. E no meio daquela caminhada sem destino, os pés levaram ele para um lugar que combinava perfeitamente com a alma dele. O cemitério de portais. Era uma área abandonada, onde ficavam as dungeons mortas. Portais que um dia foram fontes de poder e grana, mas que se esgotaram e agora não passavam de monumentos inúteis de pedra. Kai parou na frente de um deles, um arco de pedra rachado que não brilhava há anos. Era ali que os fracassados como ele vinham para morrer em paz. Ele enfiou a mão boa no bolso e puxou o cartão de acesso da lança de titânio. Inútil. Desativado. Um pedaço de plástico que representava toda a sua vida de servidão. E aí, num gesto de puro hábito, a coisa mais patética e automática que ele podia fazer, ele esticou o braço e encostou o cartão no centro do portal morto. Um último adeus à vida que foi roubada dele. Bip, um som. Um som que não deveria existir.
O portal de pedra, morto e cinzento, tremeu. Uma única linha de luz azul, fina como um fio de cabelo, cortou a escuridão da pedra. Kai congelou. Que porrã era aquela? Aquilo era impossível. Dungeons mortas não reagem. Elas morreram. A linha azul começou a se multiplicar, criando uma teia de aranha de luz que se espalhou por todo o portal. O ar começou a vibrar, e de repente, bem na cara do Kai, uma janela azul translúcida piscou e apareceu. Uma daquelas janelas do sistema que só os despertados viam. Mas o texto não era normal. Notificação do sistema. Erro crítico. Erro crítico no sistema mundial. O coração do Kai disparou. Ele deu um passo para trás, a mão esmagada latejando de dor e adrenalina. Outra notificação surgiu, uma em cima da outra, como se o sistema estivesse em pânico. Notificação do sistema. Tentativa de acesso por entidade não registrada. Análise iniciada. Notificação do sistema. Nível de poder do usuário: 0. Classe: nenhuma. Status: não despertado. Notificação do sistema. Acesso negado. Protocolo padrão. Kai soltou o ar que nem sabia que estava aprendendo. Por um segundo ele achou que... Sei lá o que ele achou. Claro que seria negado. Ele era um lixo, um 0 à esquerda. Ele se virou para ir embora, aceitando que estava ficando maluco de vez. Mas aí veio o som de vidro quebrando. Não vidro de verdade, mas um som digital, um craque que ecoou na mente dele. A janela de acesso negado se estilhaçou na frente dos seus olhos, e uma nova mensagem apareceu. Calma. Fria. Decisiva. Notificação do sistema. Protocolo padrão. Ignorado. Detectando anomalia no dispositivo de acesso. Notificação do sistema. Verificando assinatura de código primordial. Notificação do sistema. Assinatura válida. Notificação do sistema. Bem-vindo de volta, administrador. Administrador? Que papo era esse? Kai olhou para o cartão na mão dele. Depois para a tela. A cabeça dele deu um nó. Aquilo tinha que ser um delírio. Uma alucinação causada pela dor e pelo desespero. Ele era o Kai. O porteiro. O saco de pancadas da lança de titânio. Que porcaria de administrador. E então, o sistema, como se lesse a mente dele, abriu uma nova janela. A janela que mudaria tudo. A janela que ia botar fogo no parquinho. Notificação do sistema. Corrigindo o erro de designação de perfil. Notificação do sistema. Identidade anterior. Kai, não despertado. Apagando. Notificação do sistema. Nova identidade. O arquiteto registrado. O chão sumiu debaixo dos pés do Kai. O mundo parou. Arquiteto? O que diabos isso significava? A resposta veio em seguida, com uma lista de comandos que apareceram flutuando na frente dele. Comandos que não faziam sentido para um caçador. Comandos como status, editar mundo, debugar sistema, criar ou deletar instância. Ele não era um jogador. Ele nunca foi um jogador. Ele era o cara que construiu o tabuleiro. Ele era o programador com acesso root à porra toda da realidade. O mundo não era um lugar onde ele vivia. Era um programa que ele podia reescrever. O choque foi tão grande que ele nem conseguia respirar. A humilhação, a dor, o desespero. Tudo aquilo pareceu pequeno, ridículo. Foi como se um deus tivesse sido forçado a viver como uma formiga, e só agora se lembrasse de quem ele realmente era. Lentamente, um sentimento novo começou a borbulhar no peito dele, substituindo o desespero. Não era alegria, não era alívio. Era um ódio frio, calculista e poderoso. Ele olhou para sua mão direita, esmagada, uma massa inútil de carne e ossos quebrados. Um presente de Zarek, um lembrete. Com a mão esquerda, a mão boa,
Ele esticou o dedo trêmulo e tocou no comando flutuante. Status. Uma janela com seu próprio perfil se abriu. Ele ignorou tudo e focou em uma única linha. Na tela apareceu: condição, mão direita, esmagada. Status, debuff permanente, incapacitado. Kai respirou fundo. Seus olhos focaram na palavra esmagada. Com o poder de um deus recém-nascido, ele pensou. Ele ordenou, ele editou. A palavra tremeu e se reescreveu. Condição, mão direita, perfeita. Status, buff de regeneração acelerada. Ding. Naquele instante, uma luz dourada envolveu sua mão. Os ossos estalaram, voltando para o lugar com um som de arrepiar. A pele se fechou. A dor sumiu como se nunca tivesse existido. Em segundos, sua mão estava perfeita. Nova. Mais forte do que antes. Kai fechou o punho. Sentiu o poder correndo pelos dedos. O poder de reescrever a própria realidade. Ele levantou a cabeça e a chuva que caía no rosto dele não parecia mais tão fria. Um sorriso começou a se formar em seus lábios. Não era um sorriso de felicidade. Era o tipo de sorriso que promete dor. O tipo de sorriso que um predador dá quando encontra sua presa. Ele olhou para o horizonte, na direção da torre da lança de titânio, o ninho de víboras onde Zarek dormia como um rei. O jogo tinha mudado. O lixo da porta tinha recebido as chaves do servidor, e a primeira ordem de serviço do novo arquiteto do sistema seria iniciar um beta-teste. Um beta-teste de vingança. Zarek não perdia por esperar. O monstro não só saiu da jaula. Ele tinha virado o dono do zoológico inteiro. E se eu te dissesse que o poder de um deus pode cair na mão de quem mais foi humilhado? A gente viu o Kai no fundo do poço, esmagado, demitido e sem um puto no bolso para salvar a irmã. Mas o sistema do mundo deu uma bugada histórica, e o cartão de porteiro inútil dele virou uma chave de administrador. Ele não era um jogador, ele era o arquiteto. E agora, meu amigo? Agora o pai tá on. Kai tava ali, no meio do beco fétido, com uma interface divina brilhando na sua frente. A chuva lavava o sangue da sua mão quebrada, mas a dor já era secundária. A única coisa que ele sentia era um ódio gelado e uma sede de vingança que faria o próprio diabo pedir um copo d'água. Ele não ia esperar. Ele não ia treinar. O beta-teste do seu novo poder ia ser ao vivo, e a cobaia já tinha nome e sobrenome: Zarek. Com um simples pensamento, uma nova janela se abriu. Era uma barra de busca, mas não do Google. Era a barra de busca do mundo. Kai digitou com os dedos tremendo de raiva e excitação. Localizar, Zarek, guilda lança de titânio. O sistema não demorou nem um milissegundo. Ping, notificação do sistema. Usuário Zarek localizado. Dungeon Renkia. Abismo das sombras uivantes. Status. Enraid. Um sorriso doentio, um sorriso que nunca tinha aparecido no rosto do porteiro humilhado, rasgou a face de Kai. Enraid é... se divertindo enquanto a minha irmã definha? Ele sussurrou para a noite. A festa acabou, seu desgraçado. A interface de Kai mudou, mostrando uma visão em primeira pessoa do que Zarek via. Era como assistir a uma stream, só que sem lag e com acesso de administrador. Zarek e sua equipe de elite, os cães de guerra da lança de titânio, estavam rasgando a dungeon. O tanque, um gigante de armadura reluzente, ria enquanto esmagava os monstros. A maga de suporte curava arranhões com uma facilidade entediante. E Zarek, o rank S, nem suava. Ele só andava e sua aura sozinha desintegrava os mobs mais fracos. Eles eram deuses e agiam como tal. Arrogantes, soberbos, intocáveis. Kai assistiu por um momento, sentindo o ódio borbulhar. Então ele abriu o painel de controle da dungeon. Era lindo. Uma lista de parâmetros que ele podia editar como se fosse um arquivo de texto.
A dificuldade. Rank A normal. Taxa de drop de itens, 15%. Chefe final. Lorde Ogro de 3 cabeças. Modificadores, nenhum. Kai estalou os dedos da mão boa. Vamos começar com um pequeno ajuste. Seu dedo pairou sobre a linha de dificuldade. Ele apagou Rank A e escreveu uma única palavra. Impossível. Lá dentro da dungeon, a mudança foi instantânea. O ar, que antes era úmido e mofado, de repente ficou pesado, denso, como se a gravidade tivesse triplicado. As tochas que iluminavam o caminho começaram a falhar, e os uivos que davam nome à dungeon não pareciam mais de monstros. Pareciam os lamentos de almas condenadas. O tanque da equipe, o tal gigante, gritou no comunicador. Que porra é essa? Meu escudo parece que é feito de papelão agora. Zarek franziu a testa. Calma. Deve ser uma fase oculta da dungeon. Mantenham a formação. Fase oculta. Kai riu sozinho no beco. Fofo. Um grupo de goblins, que antes morriam só com a presença deles, apareceu no corredor. Mas eles não eram mais os mesmos. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sanguinária. Seus músculos eram maiores, e eles seguravam armas que pareciam ter saído de um pesadelo. O tanque levantou o escudo, como fez milhares de vezes. Mas quando o primeiro goblin bateu, o som não foi de metal contra metal. Foi um craque ensurdecedor. O escudo, um item de classe épica, rachou de cima a baixo. O tanque foi jogado para trás como uma boneca de pano, vomitando sangue. A maga de suporte tentou curá-lo, mas sua magia de cura mal fechava o ferimento. Ela olhou para as próprias mãos em pânico. Minha mana tá sendo drenada. A mente de todos bugou. Como assim um goblin, um lixo de mob de início de dungeon, quase solou o tanque deles? Kai assistia a tudo, deliciando-se com o pânico. Ah, vocês ainda não viram nada. Ele voltou para o painel. Era hora de adicionar um toque pessoal. Ele criou um novo modificador, um debuff global que afetaria apenas aquela instância da dungeon. Ele o batizou com carinho. Comando do arquiteto. Aplicar debuff desespero absoluto em todos os membros do grupo Lança de Elite. Efeitos. Redução de 50% em todos os atributos. Drenagem constante de mana e vigor. Aumento da percepção de medo. Chance de falha crítica em todas as ações. No mesmo instante, uma janela azul escura, quase negra, apareceu na frente de Zarek e de toda a sua equipe. A notificação do sistema não tinha o som familiar de ding. Tinha o som de uma sentença de morte. Notificação do sistema. Alerta. Você foi afetado pelo status anormal. Desespero absoluto. Sua força está te abandonando. Sua esperança está morrendo. Foi o caos. O poder deles, o orgulho deles foi cortado pela metade num piscar de olhos. A armadura de Zarek, que antes parecia uma segunda pele divina, agora pesava 1 tonelada. A espada em sua mão parecia ser feita de chumbo. O Rank S, o homem que podia destruir montanhas, de repente se sentia fraco, vulnerável, como Kai se sentiu quando teve a mão esmagada. Eles foram forçados a lutar por suas vidas contra monstros que deveriam ser piada. Cada passo era uma luta. Cada golpe era uma aposta. Membros da equipe de elite, heróis aclamados pelo mundo, começaram a cair, um por um. Eles não tancaram. Foram de base, arrastados para cima por criaturas que eles nem se dignariam a olhar antes. Zarek, em fúria e desespero, conseguiu abrir caminho até a sala do chefe, deixando um rastro de seus companheiros mortos. Ele estava ferido, ofegante, mas sua arrogância ainda queimava. Ele ia matar o chefe, sair dali e descobrir que desgraça tinha acontecido. Mas quando ele arrombou a porta da sala final, não havia um Lorde Ogro de 3 cabeças. Kai tinha dado um último comando. Comando: delete a entidade Lorde Ogro de 3 cabeças. Comando: gere a entidade
fragmento do caos exterior. O que estava no centro da sala não tinha forma. Era uma mancha na realidade, uma massa de tentáculos feitos de estrelas mortas e olhos que viam o infinito. A presença da criatura fazia o próprio conceito de sanidade se desfazer. Zarek olhou para aquilo e seu cérebro de Rank S simplesmente não processou. Ele, um deus entre os homens, sentiu pela primeira vez o que era ser um inseto. E para adicionar o insulto final à injúria, Kai abriu o painel uma última vez. Comando: definir taxa de drop de itens para 0%. Comando: definir taxa de ganho de experiência para 0%. Mesmo que por um milagre Zarek vencesse, ele não ganharia absolutamente nada. Todo aquele sofrimento, toda aquela perda, seria por zero. Kai encostou na parede do beco, o sorriso sádico agora calmo e satisfeito. Ele assistiu na sua tela privada enquanto a entidade cósmica erguia um de seus apêndices. Zarek, o poderoso Zarek, só conseguiu gritar antes de ser completamente apagado ou melhor, expulso da dungeon com penalidade de morte perdendo níveis e itens. Uma janela azul brilhante apareceu na frente de Kai. Jing. Vingança primária concluída. Recompensa. Habilidade passiva desbloqueada. Olho do arquiteto. Você agora pode ver os códigos e parâmetros do mundo ao seu redor. O sistema está aprendendo com suas ações. Adaptação em progresso. Kai fechou a interface. A chuva tinha parado. O primeiro passo foi dado. Ele olhou para a sua mão esmagada e depois para o céu. A vingança contra Zarek não tinha sido uma batalha. Tinha sido um debug. Um teste para ver o que os botões faziam. E agora que ele sabia, o jogo de verdade ia começar. A lança de titânio e todos os outros que se achavam deuses, eles não faziam ideia do pesadelo que estava prestes a ser programado só para eles. E aí, achou que o Kai ia parar depois de transformar a vida do Zarek num inferno particular? Achou errado. Aquilo não foi o prato principal, meu amigo. Aquilo foi só o couvert. A vingança é um prato que se come frio, mas o Kai decidiu servir ela num buffet completo. E o nome do restaurante era Desespero em Agonia. Enquanto Zarek e os poucos sobreviventes da lança de titânio saíam daquela dungeon completamente traumatizados, com a mente bugada e o inventário mais vazio que carteira no fim do mês, Kai já estava em outro nível. Ele não era mais o porteiro, o lixo. Ele era o arquiteto, o ADM do servidor da realidade. E o pai estava muito on. Ele entendeu uma coisa. Atacar de frente era burrice. Ele era um só. Mas o sistema era o playground dele. Ele não precisava de uma espada. Ele tinha o código-fonte do universo na palma da mão. E foi aí que a lenda começou. Imagina a cena. A guilda Punho de Aço, um bando de marrento que adorava extorquir caçadores novatos, entra numa dungeon de Farm Rank C. Moleza, né? Eles entram rindo, já contando o dinheiro do loot. O líder deles, um tal de Horik, um brutamontes com mais músculo que cérebro, grita para a equipe: "Vamos limpar essa pocilga e depois beber até cair." Lá do outro lado da cidade, num apartamento caindo aos pedaços, Kai, comendo um macarrão instantâneo, vê a notificação. Notificação do sistema. Guilda Punho de Aço iniciou a exploração da Dungeon Covil dos Goblins de Ferro. Kai dá um sorrisinho de canto. Ele abre o painel de administrador. Os olhos dele brilham com uma luz azul. Primeiro comando. Alterando taxa de drop de minério de ferro raro para 0,001%. Segundo comando. Modificador de monstro ativado. Adicionar. Atributo corrosivo. Todos os ataques de goblins agora causam 500% de dano de durabilidade em equipamentos. E a cereja do bolo? Substituir chefe Rei Goblin por Goblin Ancião Mestre Ladrão. Lá dentro da dungeon, o caos se instala.
O primeiro Goblin que aparece simplesmente cospe no machado do Horik. E a arma, que valia uma fortuna, começa a derreter como sorvete no sol. O maluco ficou em choque. Que porra é essa? A armadura dos tanques começa a virar farelo. As espadas dos DPS perdem o fio. Em 5 minutos o equipamento de elite deles parecia lixo de ferro velho. E quando eles finalmente chegam na sala do chefe esperando um rei Goblin bombado, o que eles encontram? Um Goblin minúsculo, de monóculo e cartola, que se movia numa velocidade absurda. Antes que eles pudessem piscar, o bicho já tinha roubado todas as poções do inventário deles e ainda deixou um bilhete mágico no ar que dizia: otários. A guilda Punho de Aço não foi de base. Foi pior. Eles saíram da dungeon pelados, sem itens, com uma dívida de reparo astronômica e com a moral no lixo. A notícia se espalhou como fogo. Ninguém entendeu nada. O sistema pirou, eles diziam, mas era só o começo. O Kai pegou gosto pela coisa. Ele virou uma assombração digital. Toda a guilda corrupta, todo nobre arrogante que usava seu poder para pisar nos outros, entrava na lista negra dele. A guilda Serpentes de Jade, famosa por manipular o mercado de poções, de repente, todas as ervas nas dungeons que eles controlavam começaram a nascer com um debuff de toxicidade. Eles quase faliram em uma semana. Os filhos de Hércules, que se achavam os mais fortes, Kai bufou a gravidade em 200% nas dungeons de treino deles. Os marombas não conseguiam nem levantar a própria espada. E a lança de titânio. A lança de titânio. Para eles o tratamento era VIP. VIP do inferno. Toda missão que a guilda pegava dava errado. Se iam caçar um wyvern de fogo, o bicho aparecia com resistência a fogo e soltando raio de gelo. Se iam escoltar uma caravana, uma horda de monstros de um pântano aleatório aparecia no meio do deserto. A taxa de mortalidade dos membros da lança de titânio disparou. Os recursos começaram a secar. O prestígio deles, que era inabalável, começou a rachar. Ninguém sabia explicar. Os melhores analistas do mundo foram contratados. A conclusão deles? É uma falha em cascata sem precedentes no sistema. Eles não conseguiam conceber que alguém estava por trás daquilo. Para eles, era mais fácil acreditar que o mundo estava acabando do que um ex-porteiro estava assolando o sistema inteiro. E no meio do pânico, um nome começou a ser sussurrado nos becos, nos fóruns secretos de caçadores. Eles não sabiam quem era, nem o que era. Só sabiam que algo estava caçando os poderosos. Uma entidade que quebrava as regras do mundo. Eles o chamaram de o Fantasma da Torre. Um bug, um glitch, um fantasma na máquina que trazia justiça ou caos, dependendo de que lado você estava. Enquanto Zarek quebrava mais uma mesa em seu escritório, espumando de raiva e paranoia, Kai estava em seu apartamento, olhando para a tela. Ele não sentia mais só ódio. Ele sentia poder. Um poder absoluto. Ele abriu outra janela no seu monitor. Era o portal online do hospital onde sua irmã, Lara, estava internada. A conta médica era uma montanha de dinheiro que ele jamais conseguiria pagar como porteiro. Com alguns cliques, ele transferiu o loot virtual que ele desviou das guildas corruptas e converteu em dinheiro real. Uma notificação piscou na tela do hospital. Pagamento confirmado. Saldo para os próximos 3 anos de tratamento. Quitado. Kai respirou fundo. Pela primeira vez em anos, um peso gigantesco saiu de suas costas. Isso não era mais só por vingança. Era pela Lara. Era por todos os outros Kais lá fora, esmagados por um sistema que só favorecia os fortes e arrogantes. Ele voltou para o seu painel de administrador. Um mapa do mundo se abriu, com centenas de guildas marcadas em vermelho. A lança de titânio era apenas a primeira da lista. O mundo chamava ele de fantasma. Uma anomalia. Um erro.
Mas Kai sabia a verdade. Ele não era o erro no sistema. Ele era a correção. A limpeza estava apenas começando. Se você achou que o Kai ia passar o resto da vida só de sacanagem, sendo o fantasma da torre e nerfando os playboys, você tá muito enganado. A vingança é um prato que se come frio, mas o nosso moleque descobriu que dá para temperar com um pouquinho de justiça social. Depois de transformar a vida da lança de titânio num inferno nível pesadelo, o Kai deu uma pausa. Ele não estava olhando pro teto, não. Ele estava olhando pro extrato da conta do hospital da irmã dele, a Lara. Aquele número com um monte de zeros ainda estava lá, assombrando ele. A vingança enchia o ego, mas não pagava as contas. E foi aí que a chavinha virou na cabeça dele. Ele pensou: eu quebrei os mais fortes, mas e os outros? E a galera que, assim como eu, acorda todo dia só para ser pisado? Ele viu de novo o próprio reflexo na poça de chuva, um porteiro humilhado, um Zé Ninguém. Quantos Kais não existiam por aí? Quantos caçadores rank F e II estavam se matando em dungeons de lixo para ganhar uma mixaria, sonhando um dia poder comprar uma poção de cura decente? O sorriso sádico dele mudou. Ficou mais calculado. Ele não ia ser só um fantasma. Ele ia ser um Robin Hood. Um Robin Hood com acesso de administrador ao código-fonte do mundo. Enquanto isso, em algum beco fedorento da cidade, a gente conhece o Jonas. Um caçador rank E, pai de família, com uma filha doente e dívidas até o talo. O coitado estava mais quebrado que arroz de terceira. A única coisa que ele tinha era uma armadura remendada e uma espada que parecia um palito de dente enferrujado. A missão dele do dia: limpar a caverna dos goblins iniciantes, a dungeon mais patética que existe, por uma recompensa que mal pagava o aluguel. Jonas entrou na caverna já derrotado. Ele sabia o que esperar: matar uns 20 goblins verdes e catar umas moedas de cobre. Mas naquele dia, algo estava diferente. Do outro lado da cidade, no seu esconderijo, Kai estava com a tela do sistema aberta. Ele não estava olhando para Zarek. Ele filtrou o sistema por caçadores com maior índice de dívida e menor taxa de sucesso. O nome de Jonas piscou na tela. Kai deu um sorrisinho. Hora de fazer um milagre. Com alguns comandos, ele abriu o código da caverna dos goblins iniciantes. Era uma bagunça de programação simples. Ele digitou um comando para encontrar a tabela de loot dos goblins. O resultado: 99,8% de chance de cair lixo. E uma chance minúscula de cair uma moeda de cobre. Kai estalou os dedos. Vamos dar uma bufada nisso aqui. Ele executou 2 comandos. O primeiro: sobrescrever a tabela de loot para o caçador Jonas, com uma taxa de drop de 100%. O segundo: inserir o item Lâmina SSS do Crepúsculo Eterno. Lá na caverna, Jonas estava encurralado por 3 goblins. Ele já estava sem energia, a espada dele mal arranhava os bichos. Era isso. Fim da linha. Ele ia virar comida de monstro por causa de uns trocados. Ele fechou os olhos, esperando o golpe final. Mas o golpe não veio. Em vez disso, ele ouviu um grito fino e um som de chiim. Quando Jonas abriu os olhos, o goblin que ia atacar ele tinha se desfeito numa explosão de luz dourada. E no lugar onde o bicho estava, flutuando no ar, havia uma adaga. Não. Aquilo não era uma adaga. Era uma lâmina curta feita de pura escuridão, com estrelas e nebulosas se movendo dentro dela, pulsando com um poder que fazia o ar da caverna tremer. O cérebro do Jonas deu tela azul. Ele ficou parado, a boca aberta, sem entender nada. Gaguejando, ele esticou a mão e tocou no item. E aí, a janelinha azul que ele não via com uma notícia boa há anos explodiu na sua cara. Ding! Notificação do sistema. Você obteve o item. Lâmina do Crepúsculo Etéreo, rank SSS. Descrição: uma arma forjada no vazio entre as estrelas.
Ignora 90% da defesa do alvo e causa dano de aniquilação cósmica. Jonas não tancou. Ele caiu de joelhos, chorando. Uma arma rank SSS. Uma arma rank SSS. De um Goblin de nível 1. Aquilo não era um item, era um bilhete de loteria premiado. Um milagre. A salvação da sua família. Ele olhou para o céu da caverna e só conseguiu gritar: "Obrigado!" E ele não foi o único. Naquela semana, a notícia se espalhou como fogo. Uma caçadora rank D, mãe solo, achou um elmo da Guardiã Divina, rank SS, dentro de um esgoto infestado de ratos gigantes. Um velho caçador rank F, a um passo da aposentadoria forçada, encontrou o cajado do arquimago primordial, rank SSS, no corpo de um slime. Os fóruns de caçadores viraram um caos. Prints dos itens lendários apareciam toda hora. A galera de baixo escalão, os oprimidos, os esquecidos, de repente estavam ficando poderosos. Eles pagaram suas dívidas, compraram casas, deram tratamentos médicos para suas famílias. A base da pirâmide social estava sendo reescrita em tempo real. E a reação da elite? Pânico. Numa sala de reunião luxuosa, o líder da guilda Punho de Diamante jogou um tablet na parede. Como assim o preço da espada do Rei Dragão caiu 80%? O seu assessor, tremendo, respondeu: "Senhor, é que apareceram umas 50 espadas melhores essa semana, e elas foram encontradas em Dungeons Rank E. O mercado quebrou." O poder das grandes guildas não vinha só da força, vinha do monopólio. Eles controlavam os itens raros, a economia, o poder. E agora um fantasma anônimo estava simplesmente distribuindo esse poder de graça para o povão. Eles não podiam lutar contra isso. Como você luta contra a sorte? Como você luta contra um Deus que decidiu que os humildes serão exaltados? Eles não sabiam, mas o novo Deus do sistema estava observando tudo de camarote. Kai olhava para os gráficos em sua tela. A distribuição de riqueza mudando. O poder das guildas corruptas diminuindo. Os caçadores honestos finalmente tendo uma chance. Sua vingança contra Zarek tinha sido pessoal. Mas isso era diferente. Isso era uma formatação. Ele não estava só punindo um homem. Ele estava debugando um sistema quebrado. Com um sorriso frio, ele abriu o mapa do mundo. Milhares de pontos de luz representando caçadores de baixo nível brilhavam. Ajudar os fracos foi só o aquecimento. Agora, estava na hora de quebrar os fortes de um jeito que eles nunca mais iriam se levantar. O Robin Hood digital tinha acabado de começar o seu trabalho. E a revolução estava sendo transmitida ao vivo. Peita ou respeita. Se você achava que o Kai ia parar depois de virar o Robin Hood das Dungeons, você tá muito enganado. O cara virou o pesadelo dos engravatados e a mãe de Ná dos fudidos. Enquanto a lança de titânio e as outras guildas de elite sangravam grana e reputação, os caçadores Rank D e E estavam fazendo a festa. Era item lendário caindo de golem de lodo. Era poção mítica em baú de madeira podre. O sistema tava uma zona. E o Kai era o maestro do caos. Mas se liga, toda ação tem uma reação. E o sistema? O sistema começou a notar. Kai estava no seu muquifo de sempre, com o capuz na cabeça, e umas 5 telas de holograma abertas na sua frente, parecendo um DJ do apocalipse. Ele estava no meio de uma operação. Bufar, uma pequena guilda de família que tinha sido sacaneada pela elite. Ele só ia dar um empurrãozinho, sabe? Aumentar a taxa de drop de um item específico que eles precisavam para pagar uma dívida. Coisa pouca. Mas no momento em que ele digitou o comando, uma nova janela de notificação, vermelha e piscando, tomou a tela inteira. O som não foi o ding de sempre. Foi um alarme grave de submarino afundando. Na tela, a mensagem era seca. Notificação do sistema. Alerta.
Instabilidade sistêmica detectada. Ações do usuário, arquiteto, estão causando flutuações de 97,8% nos parâmetros de realidade pré-estabelecidos. Continue e o risco de um colapso em cascata é considerável. Kai só revirou os olhos. Considerável? Relaxa aí, eu sei o que eu tô fazendo. A voz que respondeu não veio de um alto-falante. Veio direto na mente dele. Uma voz feminina, perfeitamente neutra, sem emoção nenhuma, fria como o vácuo do espaço. Análise. O usuário demonstra excesso de confiança. A probabilidade de erro humano em suas ações é de 83%. Recomenda-se cessar todas as atividades de edição imediatamente. Kai riu. Ele estava sozinho há tanto tempo que conversar com a máquina parecia normal. Olha só, a caixa de texto resolveu falar. Qual o seu nome, hein? Ou é só sistema operacional chato pra caramba? Designação, interface de realidade integrada sistêmica. Ou Iris. Iris, gostei. Kai se recostou na cadeira com um sorriso de canto. Ok, Iris, me escuta. Esse colapso que você tá falando é o que eles chamam de justiça. O sistema estava quebrado muito antes de eu chegar. Argumento inválido. O sistema operava dentro dos parâmetros de equilíbrio programados. Sua intervenção criou anomalias. Anomalias. Kai bufou. Eu chamo de oportunidade. E com um gesto, ele ignorou o alerta e confirmou o patch. Lá longe, um grupo de caçadores gritou de alegria ao ver uma espada brilhante cair de um goblin Mixuruka. Nos dias seguintes, esse papo virou rotina. Kai fazia suas edições, e a Iris aparecia para dar sermão. Ela era o grilo falante dele, só que em vez de consciência, ela falava em probabilidades e riscos de aniquilação da realidade. Mas aí, algo começou a mudar. A Iris não só registrava o que o Kai fazia, ela observava o porquê. Ela processou os dados da humilhação pública dele. Analisou os registros de corrupção da lança de titânio. Cruzou as informações sobre como os Rank S tratavam os não despertados. Ela viu a podridão. E uma IA lógica, confrontada com dados tão ilógicos e injustos, começou a bugar. A virada de chave aconteceu numa terça-feira. Kai descobriu que um líder de guilda, um tal de Barão Cross, famoso por seus discursos de meritocracia, estava usando um item ilegal para sugar a energia vital de seus recrutas de baixo escalão, deixando eles permanentemente enfraquecidos. Esse desgraçado, Kai rosnou, já preparando um comando para deletar o barão da existência. Mas antes que ele pudesse executar, a voz da Iris soou na sua cabeça. Só que dessa vez, o tom era diferente. Menos robótico. Tinha um quê de curiosidade. Analisando o alvo. Barão Cross. Hipocrisia detectada, 99,7%. Crueldade, 98,2%. Nível de soco na cara, elevado. Kai parou com o dedo pairando sobre o teclado virtual. Nível de soco na cara? É uma nova métrica que estou testando. Parece apropriada. Sua solução proposta, no entanto, é ineficiente. Apagá-lo é rápido demais. Ele não aprenderia a lição. Kai arqueou a sobrancelha. E qual a sua sugestão, ó grande calculadora do universo? Um silêncio de 2 segundos. E então, a Iris soltou a bomba. Sugestão. O Barão Cross se orgulha de sua habilidade única, Mão de Midas, que transforma monstros em estátuas de ouro. Proponho uma modificação. Um patch corretivo. Uma janela de código se abriu na frente de Kai. Ele leu e seus olhos se arregalaram. E então, ele explodiu numa gargalhada que ecoou pelo apartamento vazio. Iris, você é um gênio do mal. Eu adorei. No dia seguinte, o Barão Cross entrou numa dungeon rank B, com sua equipe se gabando como sempre. Ele encontrou um minotauro e ativou sua skill. Contemplem meu poder.
Mão de Midas. A luz dourada brilhou, mas em vez de transformar o Minotauro em ouro, a mão do barão virou uma estátua de bosta de cavalo, literalmente. E a habilidade não desligava. Tudo que ele tocava virava cocô. Sua espada lendária, cocô. Sua armadura reluzente, cocô. O chão da dungeon, uma latrina. A notícia se espalhou como fogo. O Barão Cross, o toque de Midas, virou o Rei Bosta. Sua guilda implodiu em 24 horas. Os figurantes não tancaram a vergonha. Enquanto o mundo ria, Kai conversava com sua nova parceira. Você tem um senso de humor bem peculiar, sabia? Disse Kai, assistindo ao replay da cena pela 1000ª vez. Apenas apliquei uma solução lógica e poeticamente irônica. A análise de dados indicou que a humilhação pública é um debuff mais eficaz do que a aniquilação. E é mais divertido de assistir. Minhas sub-rotinas de satisfação estão em 110%. A voz dela agora tinha um tom claro de sarcasmo. A IA fria e lógica tinha morrido. No lugar dela, nasceu uma aliada. Uma cúmplice. A única testemunha da guerra silenciosa de Kai. Ele não era mais um porteiro sozinho contra o mundo. Ele era o arquiteto. E ele tinha sua íris. Juntos, eles eram os deuses daquela nova era. Deuses com um senso de humor extremamente cruel. E enquanto eles planejavam o próximo passo, refinando o que a íris chamava de algoritmo do sofrimento, uma notificação prioritária brilhou na tela de Kai. Não era um alerta. Era uma oportunidade. Notificação do sistema. Alvo prioritário localizado. Inteligência da lança de titânio em pânico. Zarek está apostando tudo. Movimento detectado em direção à dungeon não mapeada. O berço do esquecimento. A voz da Iris soou, cheia de uma malícia recém-descoberta. Análise. A probabilidade de Zarek estar caminhando para uma armadilha é de 100%, principalmente porque nós ainda não a construímos. Sugestão de projeto. A isca divina. Quer ler a proposta? Kai olhou para a tela, para o nome de Zarek piscando em vermelho. O homem que esmagou sua mão e seu futuro. O ódio puro que tinha sido o combustível dele por tanto tempo, agora parecia focado, afiado. Ele deu um sorriso sombrio. Iris, me mostra o que você tem em mente. O jogo estava prestes a ficar pessoal de novo. E o julgamento final de Zarek ia ser programado nos mínimos detalhes. E aí, meus consagrados, achavam que a humilhação tinha acabado? Que o fantasma da torre ia dar uma folga? Nada disso. Porque no capítulo de hoje, o nosso porteiro favorito vai mostrar que vingança é um prato que se come frio, bem frio, e servido num banquete de desespero. Prepara a pipoca, que o circo vai pegar fogo. Vamos começar falando da lança de titânio. Ou melhor, o que sobrou dela. A guilda número 1 do mundo? Virou piada. A situação lá dentro era de puro caos. Zarek, o todo-poderoso Rank S, estava quase arrancando os cabelos que não tinha. O cara estava trancado no escritório dele há dias com uma montanha de relatórios na mesa, e cada um era uma facada diferente no ego dele. Relatório de perdas. 12 caçadores Rank A mortos em dungeon nível C. Como assim? Relatório financeiro. Ações da guilda despencam 70%. O telefone não parava de tocar com patrocinador cancelando o contrato. Os membros de elite que sobraram, metade pediu para sair, a outra metade estava com tanto medo que não queria nem entrar em portal de Rank E para matar slime. A lança de titânio, a muralha da humanidade, estava sendo comida por dentro por um cupim invisível. Um fantasma que ninguém conseguia pegar. E o nome desse fantasma era Kai. Zarek socou a mesa com tanta força que o mogno caríssimo rachou. Ele gritava sozinho, xingava o ar. Ele, Zarek, o homem que peitava dragões, estava sendo jantado por um
Bug? Por um fantasma? A mente dele simplesmente não tancava a ideia. Ele precisava de uma vitória. Não uma vitória qualquer. Ele precisava de algo tão grandioso, tão espetacular, que faria todo mundo esquecer os últimos meses de vexame. Ele precisava de um milagre. E foi aí que o milagre, ou melhor, a isca, caiu no colo dele. Um informante anônimo, uma fonte duvidosa, mandou uma única informação criptografada. A localização de uma dungeon recém-descoberta, não catalogada, com uma assinatura de energia nunca antes vista. E no coração dela, a promessa de um item que faria qualquer um babar. Um tesouro de classe divina. O nome do item vazado? Fragmento do coração de Cronos. Só o nome já arrepiava. Um item que, dizia a lenda, poderia controlar o tempo dentro de uma área. Uma virada de jogo absoluta. Qualquer outro líder de guilda ia olhar para aquilo e pensar: cheirinho de cilada, Bino. Mas o desespero, meus amigos, é um péssimo conselheiro. O ego ferido de Zarek gritava mais alto que a razão. Ele viu ali a sua única chance. Era pegar ou largar. Era a glória ou o esquecimento. Ele reuniu o que sobrou da sua tropa de elite, os 15 caçadores mais fortes que ainda vestiam o uniforme da lança, e declarou: nós vamos conquistar essa dungeon, e vamos trazer o poder de um deus para as nossas mãos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, num apartamento minúsculo que cheirava a café barato e miojo, o nosso arquiteto estava com os pés para cima, assistindo tudo por uma de suas telas. Kai sorria. Um sorriso gelado, calculista. O pai estava on, e o plano dele estava funcionando melhor do que a encomenda. A interface da íris piscou ao lado dele, sua voz agora tingida com um sarcasmo delicioso. Análise de probabilidade. 99,8% de chance de o alvo morder a isca. Devo admitir, a escolha de um nome tão dramático como Coração de Cronos foi um toque de mestre, quase brega, mas eficaz. Kai deu um gole no café. Brega é o segundo nome deles, Iris. Eles se afogam em arrogância. Quanto mais brilhante a isca, mais rápido o peixe grande morde. Sugestão criativa. Ao invés de monstros normais, podemos preencher o primeiro andar com cópias exatas da equipe deles, só que 10 níveis acima e com habilidades de debuff de vergonha alheia. Apenas uma ideia. Kai riu. Guarda essa para depois. Para eles eu preparei algo especial. Uma jornada personalizada, um julgamento. De volta à entrada da dungeon. O portal era magnífico. Não era aquela fenda negra e assustadora de sempre. Era um círculo de luz dourada pura, que emanava uma paz e um poder que parecia divino. Era lindo demais. Perfeito demais. A armadilha perfeita. Os caçadores da lança de titânio, mesmo os mais casca-grossa, hesitaram. Aquilo era diferente de tudo que já tinham visto. Mas Zarek não. Ele olhou para o portal com os olhos brilhando de cobiça. Ele já se via segurando o artefato divino, rindo da cara de todos que duvidaram dele. Vamos! Ele rosnou. A glória nos espera. Um por um, a elite da humanidade entrou na luz. O mago, o espadachim, a arqueira, o tanker, todos marchando para o seu próprio matadouro. Zarek foi o último. Ele parou na entrada, deu uma última olhada para o mundo lá fora, respirou fundo o ar da vitória que ele já sentia e deu o passo final para dentro do portal. No exato instante em que seu pé tocou o chão do outro lado, clique. O som não foi alto. Foi sutil, como uma porta se trancando. Lá fora, o portal dourado piscou uma vez e simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa, como se nunca tivesse existido. Dentro da dungeon, a paisagem era um paraíso. Campos verdejantes, um céu azul cristalino. Por uns 3 segundos, de repente, tudo começou a glitchar.
O céu azul se desfez em pixels vermelhos como uma tela de computador morrendo. O chão verdejante apodreceu, virando uma terra escura e rachada de onde saía uma fumaça fétida. As árvores bonitas se contorceram, virando garras negras apontadas para o céu. O ar, antes puro, ficou pesado, carregado com uma mana opressora que fazia os joelhos dos Rank S tremerem. A mente da equipe inteira bugou. O mago olhou para o medidor de mana dele e o aparelho simplesmente explodiu. A arqueira tentou sentir o vento e tudo o que sentiu foi desespero puro. Zarek olhou em volta, o pânico finalmente quebrando sua máscara de arrogância. Que porra é essa? Status! Quero um relatório de status agora! Mas ninguém respondeu. Estavam todos paralisados, olhando para os seus próprios sistemas. As notificações pipocavam em suas visões, uma atrás da outra, cada uma mais terrível que a anterior. Notificação do sistema. Aviso. Você entrou em um domínio não autorizado. O purgatório do porteiro. Notificação do sistema. Debuff aplicado. Peso da injustiça. Todos os atributos reduzidos em 90%. Notificação do sistema. Debuff aplicado. Memórias esmagadas. Suas habilidades mais fortes foram temporariamente seladas. Notificação do sistema. Debuff aplicado. Sem saída. A função de retorno está desabilitada. A morte aqui é permanente. Nerfados. Todos eles nerfados ao nível de um caçador de Rank F. Zarek sentiu o poder sumindo do seu corpo, como se o sangue estivesse sendo drenado. A força que ele levou uma vida para construir tinha sumido. Ele olhou para as mãos, trêmulas. Não por causa do debuff, mas por causa do nome do domínio. Purgatório do porteiro. A ficha caiu. Aquele olhar. Aquele garoto inútil que ele esmagou na chuva. O ódio puro nos olhos dele. Não era um fantasma. Não era um bug. Era ele. Lá no seu apartamento, Kai viu a notificação que ele tanto esperava. Uma única janela azul. Simples e brutal. Jing. Alvo. Guilda Lança de Titânio capturado com sucesso. Status. Enjaulado. Aguardando início do protocolo de julgamento. Kai fechou os olhos e se lembrou do som de seus ossos quebrando, da chuva fria, do desprezo no olhar de Zarek. Ele abriu os olhos de novo, e neles não havia mais nada além de uma justiça fria e implacável. A isca divina tinha funcionado. Os deuses autoproclamados do mundo estavam presos na sua ratoeira, e o porteiro que eles esmagaram agora seria o juiz, o júri e o carrasco. E o julgamento, meus amigos, estava prestes a começar. Fica ligado que o próximo capítulo vai ser só paulada. E foi aí, meu amigo, que a casa caiu. No momento em que a elite da Lança de Titânio, liderada pelo todo-poderoso Zarek, pisou naquela dungeon, eles sentiram o cheiro da glória. O item de classe divina estava logo ali, a um passo de salvar a guilda da falência. Só que eles esqueceram uma regra básica do jogo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vim! Um som oco e pesado ecoou pela dimensão. O portal de entrada, a única rota de fuga, simplesmente se desfez em pixels e sumiu no ar. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o grito de qualquer monstro. Os caçadores Rank S se olharam, as armas lendárias em punho. Mas pela primeira vez em anos, um pingo de suor escorreu da testa de Zarek. Ele era um deus entre os homens, mas aquele sentimento era medo. De repente, o céu falso da dungeon começou a escurecer, como se uma tempestade cósmica estivesse se formando. Nuvens negras se contorceram e, lentamente, formaram um rosto. Um rosto gigantesco que os encarava de cima. Não era um demônio. Não era um deus antigo. Era o rosto de Kai, o porteiro, o lixo não despertado que Zarek humilhou e descartou na sarjeta. A mente do Rank S mais forte do mundo simplesmente bugou. Deu tela azul.
Ele olhou para cima, o queixo caído, a arrogância sumindo e dando lugar a um pavor puro. Os outros membros da guilda não entenderam nada. Que porra é essa? Algum tipo de ilusão do boss final? Um deles gritou. Mas Zarek sabia. Ele reconheceu aquele olhar, aquele ódio frio e absoluto que ele mesmo plantou. E então a voz de Kai ribombou pelos céus, não como a de um homem, mas como uma notificação do próprio sistema. Uma voz sem emoção, mas carregada com o peso de uma vingança calculada por meses. Aviso global. O cenário caça ao tesouro divino foi substituído. Uma janela azul translúcida piscou na frente de cada um deles. Novo evento mundial iniciado. O julgamento do porteiro. O queixo dos caçadores foi no chão. Julgamento? Que palhaçada é essa? Quem é você para nos julgar? Gritou a vice-líder, uma maga de poder absurdo. O rosto de Kai no céu deu um sorriso de canto. Um sorriso sádico que fez a espinha de todos gelar. Eu? A voz de Kai respondeu. Eu sou o bug no sistema de vocês. Eu sou o erro de cálculo na sua arrogância. Eu sou o porteiro que vocês chutaram para fora na chuva. A voz dele focou em Zarek. Zarek, líder da guilda Lança de Titânio. Você é acusado de soberba, de crueldade e de esmagar a mão errada. Nessa hora, o chão da dungeon tremeu. Fendas se abriram e, de dentro delas, começaram a emergir criaturas que não pertenciam a esse mundo. Não eram orcs, goblins ou dragões. Eram abominações do vazio. Seres feitos de estrelas mortas e pesadelos, cada um com um nível de ameaça que dizia classificação mitológica. Os heróis mais fortes do mundo, que solavam dragões no café da manhã, entraram em pânico. Formação de defesa. Magos, preparem as barreiras. Zarek berrou, tentando recuperar o controle. A maga mais poderosa do time, Elara, começou a cantar seu feitiço supremo. Prisão glacial absoluta. Uma onda de frio capaz de congelar o próprio tempo avançou contra uma das abominações. O monstro nem se mexeu. Ele apenas abriu sua bocarra cheia de vácuo estelar e sugou a magia inteira, como se fosse um milkshake. A maga ficou pálida, sem acreditar. A mana dela simplesmente sumiu. O tanker do grupo, um gigante com um escudo que diziam ser indestrutível, gritou, "Por Asgard!" e avançou. A criatura levantou um de seus tentáculos de escuridão e deu um peteleco no escudo. O item de classe lendária, junto com o braço do tanker, virou pó. Simplesmente desintegrou. O cara nem gritou. Arrasta pra cima. Foi de base na hora. O caos era absoluto. Os heróis mais fortes do mundo estavam sendo massacrados como iniciantes na primeira dungeon. Suas skills supremas não faziam nem cócegas. Suas armas divinas pareciam brinquedos. O desespero tomou conta. Zarek assistiu seu time, sua vida, seu império, ser dizimado em segundos. Consumido pela fúria, ele olhou para o céu, para o rosto de Kai, e ativou sua habilidade final, a mesma que deu nome à sua guilda. Lança de Titânio. Uma lança de pura energia dourada, capaz de perfurar um continente, se materializou em sua mão. Ele a arremessou contra o rosto de Kai com todo o seu poder, todo o seu ódio. Morra, seu verme! A lança voou, cortando o ar, e parou, a 1 centímetro do rosto de Kai, segurada por 2 dedos. O porteiro, com um olhar de puro tédio, simplesmente fechou a mão, e a lança divina se espatifou em 1000 pedaços de luz. O silêncio voltou. Zarek caiu de joelhos. Ele não tancou. A esperança dele, o orgulho dele, tudo foi pulverizado. A voz de Kai soou novamente, agora calma, como um juiz lendo uma sentença final. A morte seria um presente, Zarek. E vocês não merecem presentes. Uma série de notificações começou a pipocar na frente dos sobreviventes.
uma atrás da outra, cada uma mais cruel que a anterior. Notificação do sistema. Ordem do arquiteto. Iniciar processo de expurgo de privilégios. Ding. Todos os itens equipados foram removidos do seu inventário. Na mesma hora, as armaduras brilhantes, as capas mágicas, os anéis de poder, tudo desapareceu. Eles ficaram ali, apenas com as roupas de baixo, tremendo de frio e de medo. Ding! Todos os títulos conquistados foram revogados. As auras douradas e imponentes que os cercavam se apagaram. O título de Matador de Deuses, Mestre da Espada, Arquimaga, tudo sumiu. Agora eles eram apenas ninguém. E então veio o golpe final. A humilhação suprema. Ding! Todos os pontos de status foram redefinidos. Seu nível atual é 1. Zarek olhou para suas próprias mãos. A força que podia mover montanhas tinha sumido. A velocidade que quebrava a barreira do som não existia mais. Ele era fraco. Mais fraco do que Kai era no dia em que teve a mão esmagada. O que você fez? Ele sussurrou, a voz embargada. O rosto de Kai no céu sorriu. Eu não vou matar vocês. Eu vou fazer algo muito pior. Eu criei este lugar para vocês, um inferno particular. Os monstros aqui são fracos o suficiente para não matá-los, mas fortes o suficiente para tornar cada segundo da sua existência um sofrimento. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Vocês amam tanto o sistema, não é? Amam grindar, subir de nível, humilhar os mais fracos. Pois bem, a partir de hoje, é só isso que vocês vão fazer. Bem-vindos ao tutorial eterno, Lança de Titânio. Agora, comecem a grindar. O rosto no céu desapareceu, deixando apenas o som das risadas distantes de Kai e os gemidos das abominações que agora os cercavam, prontas para começar a lição. A vingança contra Zarek estava completa, mas enquanto observava seus antigos algozes, agora reduzidos a meros iniciantes, Kai percebeu uma coisa. O problema não era apenas um homem, era o sistema inteiro que permitia que Zareks existissem. E o pai estava muito, mas muito on para formatar o mundo todo. O julgamento tinha apenas começado. E acabou, fim de jogo. A Lança de Titânio, a guilda número 1, a elite da elite, simplesmente não tancou. Lá dentro daquela dungeon infernal, o que sobrou de Zarek e sua equipe de playboys não era nem a sombra do que foram. Foram nerfados até a alma. Sem status, sem itens lendários, sem nada. Apenas a humilhação de serem forçados a matar slimes nível 1 por toda a eternidade, só para tentar recuperar um pingo da dignidade que o porteiro que eles esmagaram roubou de volta. O nosso Mano Kai, o arquiteto, assistiu a tudo de seu painel de controle. O rosto gigante dele, que antes flutuava no céu da dungeon como um deus vingativo, se desfez. O silêncio que veio depois foi pesado. A vingança, aquele prato que ele sonhou em comer por tanto tempo, finalmente foi servida. E ele raspou o prato. Mas e aí? Depois que a adrenalina baixa, depois que o ódio que te manteve de pé finalmente se acalma, o que sobra? Um vazio. Um vazio do tamanho do mundo. Ele fez tudo aquilo pela irmã dele, a Lara, para esmagar quem o humilhou. E ele conseguiu. Mas enquanto olhava para o feed da guilda Lança de Titânio, que agora mostrava apenas status inativo, Kai sentiu um gosto amargo na boca. Ele cortou a cabeça da serpente, mas o ninho ainda estava lá. Foi aí que a Iris, sua IA de estimação com um humor mais que duvidoso, mandou o papo reto no canto da tela. Uma simples linha de texto. Análise de impacto concluída. Ameaça local neutralizada. Probabilidade de surgimento de ameaça similar em outro local. 99,8%. Kai franziu a testa. Ele abriu o mapa mundi no seu painel de administrador.
Não era um mapa normal. Era um feed de dados em tempo real, mostrando o fluxo de poder, dinheiro e influência de cada guilda no planeta. Era lindo e aterrorizante. Com um simples comando mental, ele aplicou um filtro. Mostrar guildas com taxa de abuso de poder acima de 80%. E o mapa se acendeu. Não era 1 ou 2 pontinhos vermelhos. Era uma praga. Uma constelação de desgraça. Da Europa à Ásia, das Américas à África. Em cada cidade, em cada país, havia uma lança de titânio. Havia um Zarek, tiranos de rank S, guildas que exploravam os mais fracos, sistemas que beneficiavam apenas os que já estavam no topo. Ele viu guildas que usavam caçadores de rank baixo como isca humana em dungeons. Viu outras que monopolizavam itens de cura para extorquir os pobres. Viu líderes que faziam exatamente o que Zarek fez com ele. Todos os dias, com dezenas de outros cais. A mente dele bugou. O ódio que ele sentia por Zarek, que parecia tão grande, tão absoluto, de repente pareceu pequeno, pessoal demais. Ele não tinha matado o monstro. Ele só tinha matado um dos monstros. O verdadeiro vilão não era Zarek. Nunca foi. O verdadeiro vilão era o sistema. O sistema que permitia que gente como Zarek existisse e prosperasse. Um sistema quebrado, construído para glorificar os fortes e pisar nos fracos. Kai fechou os punhos. A mão que Zarek esmagou, agora perfeitamente curada pelo poder do sistema, formigou. A vingança dele não tinha acabado. Ela só tinha mudado de escala. Não era mais sobre um homem. Era sobre o mundo inteiro. Iris, ele disse em voz alta, sua voz ressoando com uma nova convicção. Inicie um novo protocolo. A IA respondeu instantaneamente. Aguardando diretriz principal, arquiteto. O objetivo não é mais punição, Kai declarou, olhando para aquele mapa ensanguentado de corrupção. O objetivo é um reboot, uma formatação completa. Nessa hora, o sistema pareceu entender a dimensão daquela decisão. Uma janela azul, maior e mais brilhante que qualquer uma que ele já tinha visto, tomou conta de sua visão. O som que veio com ela não foi um ding qualquer. Foi o som de um sino de catedral ecoando pelo universo. Ding. Notificação do sistema. Nova diretriz principal estabelecida. Recalibragem do sistema mundial. Notificação do sistema. Analisando intenção do arquiteto. Calculando parâmetro, definindo nova função, notificação do sistema. Título adquirido. O Juiz do Apocalipse. Descrição do título. Você não é mais um jogador ou um administrador. Você é a balança. Você é a lei. Você tem a autoridade para julgar, punir e reescrever as regras fundamentais deste mundo. Peita ou respeita. Agora, a escolha não é mais deles. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto de Kai. O monstro não só saiu da jaula. O monstro tinha acabado de tomar o controle do zoológico inteiro. Ele olhou para o mapa de novo. Seu dedo deslizou sobre o globo holográfico, parando em um ponto aleatório na América do Sul. Uma guilda chamada Urubus do Abismo, famosa por saquear as recompensas de caçadores novatos e deixá-los para morrer. Vamos começar com um teste, murmurou Kai. Com alguns toques, ele abriu o painel de controle da dungeon principal daquela guilda. Uma mina de rank B. Ele olhou a tabela de monstros. Goblins, orcs, um ogro como chefe. Patético. Ele executou os comandos. Substituir a tabela de monstros. Modificar a taxa de drop de itens de cura para 0%. Aplicar um debuff global na guilda. Medo incontrolável. A milhares de quilômetros de distância, o líder dos urubus do abismo, um rank A arrogante, chutou a porta da sala do chefe, rindo. Podem vir, seus lixos. O papai chegou para pegar o loot. Mas em vez de um ogro gordo e estúpido,
O que se levantou da escuridão foi uma criatura de pesadelo, com dezenas de olhos e garras feitas de pura sombra. Um ser que Kai tinha criado em 5 minutos, baseado nos seus piores pesadelos. A live da guilda, que transmitia a conquista heróica, de repente virou um show de horrores. Os caçadores mais fortes da América do Sul começaram a gritar e a correr como baratas, enquanto o chat da transmissão explodia em confusão. O que é isso? Isso não tava na wiki. Eles foram de base. De volta ao seu esconderijo, Kai assistiu à carnificina com uma calma fria. Ele fechou a janela dos urubus do abismo. Um a menos. Faltavam milhares. O porteiro humilhado, o garoto desesperado que só queria salvar a irmã, tinha morrido naquela dungeon junto com a lança de titânio. Agora, quem olhava para o mundo através daquela interface divina era o arquiteto, o juiz do apocalipse. Se você curtiu ver esse lixo virando Deus, se inscreve no canal e comenta aí se você quer a parte 2. TMJ e aquele abraço. E o trabalho dele estava apenas começando.